Temos a tendência de conceber o nada como sendo aquilo que há de mais simples, aquilo que não é constituído por partes, por acidentes. Portanto, não há nada no nada que demande algum nível de explicação causal, não há esforço algum para que o nada espontaneamente exista, portanto, ele seria o melhor candidato para ser aquilo que há de fundamental, aquilo que é mais provável do que qualquer outra entidade que supostamente exista. Daí deriva a grande pergunta filosófica: por que existe algo e não antes o nada? Mas será que o nada é de fato algo tão simples, o melhor candidato para espontaneamente ser o caso? Porque se de fato o nada fosse aquilo que há de mais fundamental e espontâneo, jamais poderia ser o caso de haver alguma coisa, universo com suas partículas, forças, leis e etc. Jamais poderia haver qualquer coisa se o nada de fato fosse o aspecto fundamental e que espontaneamente existisse, digamos assim, entre aspas, porque o nada é a completa inexistência. Então, se há alguma coisa, logo, de alguma maneira, a existência deve ser ontologicamente mais fundamental do que o próprio nada. Deve haver alguma coisa na existência que faz com que a existência tenha algum privilégio ontológico em relação ao nada. Se de fato o nada exigisse esforço algum e fosse possível metafisicamente haver o nada, de fato o nada imperaria de alguma maneira. Mas parece ser o caso que o nada de fato é impossível. A inexistência ela é impossível porque ela é exatamente a inexistência. Alguma coisa obrigatoriamente deve existir. Uma analogia: tente pensar na ausência de qualquer objeto corpóreo com cores e tudo mais. Sempre o que sobra é um vazio na mente. E esse vazio ainda é alguma coisa. A gente não consegue conceber alguma coisa que seja mais simples que o próprio vazio. É como se o espaço vazio fosse a coisa mais fundamental que a gente consegue conceber. A gente consegue tirar a existência de qualquer objeto particular, mas alguma coisa sobra e é uma espécie de vazio, de vácuo. Semelhantemente, é possível que as coisas no mundo real se comportem de igual maneira. É possível que metafisicamente essa regra valha e de fato é possível a gente imaginar, conceber a ausência de objetos, de corpos, mas o espaço vazio e absoluto com o tempo parece ser fundamental. Parece que não pode não haver um espaço vazio, nitidamente vazio de alguma maneira. Se a gente retira o espaço da existência, parece que ainda sobra alguma coisa que ainda é espacial, né? E se a gente fizer um esforço de abstração, de negar completamente a existência do espaço vazio, parece que o que sobra é aquilo que não é o espaço vazio e, portanto, é o antagônico do vazio, que é o preenchimento, digamos assim, o existente não vazio. Portanto, a gente aparentemente não consegue negar um espaço vazio ou um pensamento vazio. Parece que são aspectos fundamentais, antes do qual não poderia haver nada. Parece que é o aspecto mais simples e fundamental. Parece que o espaço vazio, assim como o vazio de pensamentos, é o mais próximo do nada que conseguimos ir. Se você nega o próprio vazio, você não chega em um nada mais absoluto que o vazio. É absurdo. Se você nega o vazio, você chega em alguma coisa que não é vazia e que, portanto, está mais próximo de ser alguma coisa mais distante do nada do que o próprio vazio. O vazio talvez seja o mais próximo do nada, de modo que o nada mesmo absoluto, ele seja impossível, porque ele é a radical inexistência, portanto ele inexiste, ele não caberia em qualquer nível de realidade. De modo que a pergunta filosófica, por que existe algo e não antes o nada, talvez devesse ser trocada pela pergunta, por que existiria o nada e não antes o algo?